Obras incompletas de Sigmund Freud, Cultura, Sociedade e Religião, O Mal-Estar na Cultura e Outros Escritos. Editora Autêntica. A Moral Sexual Cultural e a Doença Nervosa Moderna, 1908. Em seu Ética Sexual, publicado recentemente, von Reinfeldt detém-se na distinção entre a moral sexual natural e a cultural. Por moral sexual natural, devemos entender aquela sob cujo domínio uma linhagem de seres humanos encontra-se em condições de continuamente manter-se em boa saúde e apta para a vida. Por moral sexual cultural, aquela cuja observância estimula os seres humanos, sobretudo, a um trabalho cultural intenso e produtivo. Essa oposição seria mais bem explicada através do confronto entre aquilo que um povo possui de constitutivo e o que possui de cultural, remetendo ao próprio escrito de von Reinfeldt para uma apreciação mais ampla desse importante movimento de pensamento. Quero dele apenas destacar aquilo que for necessário para a relação com minha própria contribuição. É razoável pressupor que, sob o domínio de uma moral sexual cultural, a saúde e a aptidão para viver de cada um dos seres humanos possam estar sujeitas a perturbações e que esse dano causado nos indivíduos pelos sacrifícios que lhes são impostos atinge um grau tão elevado que, nesse desvio, a meta cultural final também seria colocada em perigo. De fato, von Reinfeldt também atribui à moral sexual que domina a nossa atual sociedade ocidental uma série de danos pelos quais ele precisa responsabilizá-la. E, embora ele reconheça plenamente sua iminente aptidão para promover a cultura, ele chega a condená-la como carente de reformas. Uma das características da moral sexual cultural que nos domina seria a transferência de exigências femininas à vida sexual do homem e a proscrição de qualquer tipo de intercurso sexual, com exceção do conjugal monogâmico. No entanto, a consideração pela distinção natural entre os sexos obrigou a punir menos rigorosamente as transgressões do homem, permitindo-lhe de fato uma dupla moral. Mas uma sociedade que se envolve com essa dupla moral não pode levar o amor à verdade, a honestidade e a humanidade, além de uma medida estritamente determinada, e irá forçosamente induzir seus membros a ocultar a verdade, doutrinar a pílula, a enganar a si mesmos, bem como a enganar os outros. A moral sexual cultural tem um efeito ainda mais danoso quando paralisa, pela glorificação da monogamia, o fator da seleção viril, o único cuja influência permitiria obter uma melhora da Constituição, já que nos povos civilizados a seleção vital é reduzida a um mínimo por considerações de humanidade e de higiene. Entre os prejuízos imputados à moral sexual cultural, escapa ao médico justamente aquele cuja importância será aqui discutida detalhadamente. Tenho em mente o fomento de que a ela deve ser atribuído da doença nervosa moderna, ou seja, de que se expande rapidamente em nossa atual sociedade. Ocasionalmente, o próprio doente dos nervos chama a atenção do médico sobre a oposição entre constituição e exigência cultural. Ocasionalmente, o próprio doente dos nervos chama a atenção do médico sobre a oposição entre constituição e exigência cultural a ser levada em conta na causação do sofrimento quando declara: em nossa família, todos nos tornamos doentes dos nervos, porque queríamos ser algo melhor do que podíamos ser, de acordo com a nossa origem. O médico também, com bastante frequência, é levado a refletir a partir da observação de que aqueles que sucumbem à doença nervosa são justamente os descendentes desses pais que, oriundos de condições rurais simples e sadias, nascidos em famílias rudes, mais vigorosas, chegam à cidade grande como conquistadores, possibilitando que seus filhos, em um curto espaço de tempo, alcancem um alto nível cultural. Mas foram, sobretudo, os próprios médicos dos nervos que proclamaram enfaticamente a correlação entre o aumento da doença nervosa e a vida cultural moderna. Em que eles procuram o fundamento dessa dependência, será demonstrado por alguns extratos de declarações de observadores eminentes. Wilhelm Heinrich. A questão originalmente colocada é, portanto, a de se saber. Wilhelm Heinrich. A questão originalmente colocada é, portanto, a de saber se as causas, expostas aos senhores,
da doença nervosa em nossa existência moderna estão disponíveis em quantidade tão elevada que possam explicar um aumento considerável dela. E a essa questão devemos responder, sem hesitar, afirmadamente, tal como será mostrado se dermos uma rápida olhada em nossa vida moderna e sua configuração. A partir de uma série de fatos gerais, já resulta claramente o seguinte: as conquistas extraordinárias dos tempos modernos, as descobertas e invenções em todos os domínios, a manutenção do progresso em face da concorrência crescente, só foram alcançadas por meio de um grande trabalho intelectual e só podem ser mantidas por ele. As exigências à capacidade de realização do indivíduo no combate pela existência aumentaram consideravelmente, e só através da convocação de todas suas forças intelectuais ele pode satisfazê-las. Ao mesmo tempo, as necessidades do indivíduo, as exigências pelo gozo da vida cresceram em todos os círculos. Um luxo inaudito propagou-se pelas camadas da população antes por ele inteiramente intocadas. A irreligiosidade, a insatisfação e a cobiça cresceram em extensos círculos populares, através do trânsito intensificado até o incomensurável, através das redes globais de teletráfico e telefone. As proporções entre vida social e a vida profissional alteraram-se totalmente. As exigências à capacidade de realização do indivíduo no combate pela existência aumentaram consideravelmente, e só através da convocação de todas as suas forças intelectuais ele pode satisfazê-las. Ao mesmo tempo, as necessidades do indivíduo, as exigências pelo gozo da vida cresceram em todos os círculos. Um luxo inaudito propagou-se pelas camadas da população antes por ele inteiramente intocadas. A irreligiosidade, a insatisfação e a cobiça cresceram em extensos círculos populares. Através do trânsito intensificado até o incomensurável, através das redes globais de teletráfico e telefone, as proporções entre vida social e vida profissional alteraram-se totalmente. Tudo é feito com pressa e agitação. A noite é utilizada para viajar, o dia para os negócios. Mesmo as viagens de lazer transformaram-se em fadiga para o sistema nervoso. As grandes crises políticas, industriais e financeiras levam sua agitação a camadas muito mais amplas da população do que antes. Generalizou-se a participação na vida política, as lutas políticas, religiosas, sociais, o envolvimento partidário, as agitações eleitorais. A expansão desmedida das associações inflamam as cabeças e obrigam os espíritos a esforços sempre renovados, roubando o tempo para o lazer, para o sono e para o repouso. A vida nas grandes cidades tornou-se cada vez mais refinada e inquieta. Os nervos enfraquecidos procuram sua recuperação em estímulos intensificados, em gozos picantes, exaurindo-se assim ainda mais. A literatura moderna ocupa-se principalmente dos problemas mais preocupantes que resolvem todas as paixões, que promovem a sensualidade e a busca por gozo, o desprezo por todos os princípios éticos e por todos os ideais. Ela apresenta ao espírito do leitor figuras patológicas, problemas psicopáticos sexuais, revolucionários e outros. Nossos ouvidos são excitados e superestimulados por uma música barulhenta e invasiva, administrada em grandes doses. Os teatros capturam todos os sentidos com suas apresentações excitantes, até mesmo as artes plásticas voltam-se preferencialmente ao que é repulsivo, feio, ao que excita, e não se poupam também de colocar diante de nossos olhos o que a realidade oferece de mais cruel e um realismo repulsivo. Dessa forma, esse quadro geral já mostra uma série de perigos no desenvolvimento da nossa cultura moderna, mas ele ainda pode ser detalhado por alguns traços. Binswanger. A neurastenia foi especialmente caracterizada como uma doença inteiramente moderna. E Baird, a quem devemos uma primeira apresentação compreensível dela, acreditava ter descoberto uma nova doença nervosa, nascida especificamente em solo norte-americano. Essa suposição era naturalmente errônea, mas o fato de que tenha sido um médico norte-americano o primeiro a poder apreender e estabelecer os traços específicos dessa doença, com base em uma rica experiência, caracteriza as estreitas relações com ela, das quais testemunham a vida moderna, a pressa desenfreada e a caça ao dinheiro e à propriedade, e aos progressos gigantescos no domínio técnico, que tornaram ilusórios todos os obstáculos temporais e espaciais às comunicações. Von Hackeben. O modo de vida de um incontável número de seres humanos civilizados
apresenta atualmente uma abundância de fatores anti-higiênicos que permitem compreender, pura e simplesmente, que a doença nervosa propaga-se de maneira fatal, pois esses fatores danosos agem primeiro e, na maioria das vezes, sobre o cérebro. Nas relações políticas e sociais, especialmente nas comerciais, industriais e agrícolas das nações civilizadas, consumaram-se justamente no curso dos últimos decênios modificações que transformaram violentamente a profissão, a posição civil, a propriedade e, precisamente, às custas do sistema nervoso, que deve necessariamente fazer jus a cada vez mais intensas exigências sociais e econômicas por meio de um crescente dispêndio de energia, para o qual, muitas vezes, a recuperação é insuficiente. Devo criticar essas doutrinas, e muitas outras de teor semelhante, não por serem errôneas, mas por se revelarem insuficientes para esclarecer os detalhes na manifestação das perturbações nervosas e por justamente negligenciarem o mais importante dos fatores etiológicos em ação. Se desconsiderarmos as maneiras mais indefinidas de ser doente dos nervos e focarmos nas formas propriamente ditas da doença nervosa, a influência prejudicial da cultura reduz-se essencialmente à repressão nociva da vida sexual dos povos ou de camadas de cultura por meio da moral sexual cultural que os domina. Tentei trazer a prova dessa afirmação em uma série de trabalhos especializados. Ela não poderá ser reproduzida aqui. No entanto, quero ainda mencionar nesse lugar os argumentos mais importantes que resultaram de minhas investigações. Uma observação clínica mais aguçada nos dá o direito de distinguir dois grupos entre os estados de doença nervosa, as neuroses propriamente ditas e as psiconeuroses. Entre as primeiras, as perturbações, sintomas, quer se manifestem nas atividades corporais, quer nas anímicas, parecem ser de natureza tóxica. Elas portam-se de forma bastante semelhante aos fenômenos nos quais há um fluxo excessivo ou escassez de certas toxinas nervosas. Essas neuroses, quase sempre agrupadas como neurastenia, podem então, sem que seja requerido o auxílio de uma carga hereditária, ser produzidas por meio de certas influências nocivas sobre a vida sexual. E a forma do adoecimento corresponde precisamente à natureza dessas nocividades, de modo que, com bastante frequência, podemos utilizar o quadro clínico pura e simplesmente para concluir, remetendo à etiologia sexual particular. No entanto, uma correspondência sistemática como essa entre a forma da doença nervosa e as outras influências culturais prejudiciais, acusadas pelos autores de fazer adoecer, está inteiramente ausente. Temos, portanto, o direito de declarar o fator sexual como sendo essencial na acusação das neuroses propriamente ditas. Nas psiconeuroses, a influência hereditária é mais importante e a causação menos transparente. Um procedimento de investigação peculiar, conhecido como psicanálise, permitiu reconhecer que os sintomas desses males, da histeria, da neurose obsessiva, etc., são psicogênicos, dependem da eficácia de complexos de representação inconscientes. Mas esse mesmo método também nos fez conhecer esses complexos inconscientes e nos mostrou, falando de maneira bem geral, que eles possuem conteúdo sexual. Brotam das necessidades sexuais de seres humanos insatisfeitos e se afiguram para eles como uma espécie de satisfação substitutiva. Por conseguinte, em todos os fatores que prejudicam a vida sexual, reprimem sua atividade, deslocam suas metas, temos de enxergar fatores patogênicos também para as psiconeuroses. Naturalmente, o valor da distinção teórica entre as neuroses tóxicas e as psicogênicas não é comprometido pelo fato de que, na maioria das pessoas doentes dos nervos, podem ser observadas perturbações de ambas as procedências. Quem agora estiver pronto para procurar comigo a etiologia da doença nervosa, sobretudo entre as influências nocivas para a vida sexual, também irá querer acompanhar as próximas discussões destinadas a inserir esse tema da crescente doença nervosa em um contexto mais geral. De maneira bem geral, nossa cultura é construída sobre repressão de pulsões. Cada indivíduo cedeu uma parte de seu patrimônio, de seu poderio absoluto, das inclinações agressivas ou vingativas de sua personalidade. Dessas contribuições nasceu o patrimônio cultural comum de bens materiais e ideais. Além da necessidade vital, foram certamente os sentimentos familiares derivados do erotismo que levaram cada um dos indivíduos a essa renúncia. A renúncia se fez progressivamente no curso do desenvolvimento. Cada um de seus avanços foi sancionado pela religião. A porção de satisfação pulsional a qual se renunciou foi oferecida à divindade em sacrifício.
O bem comum, assim conquistado, foi declarado sagrado. Aquele que, por sua constituição inflexível, não pôde participar dessa repressão pulsional, irá permanecer em oposição à sociedade enquanto criminoso, outlaw, fora da lei, a não ser que sua posição social e suas excelentes habilidades lhe permitam afirmar-se como grande homem, como herói. A pulsão sexual, ou melhor dizendo, as pulsões sexuais, pois uma investigação analítica ensina que a pulsão sexual é formada por muitos componentes, as pulsões parciais. É no ser humano provavelmente desenvolvida de maneira mais vigorosa do que na maioria dos animais superiores, e em todo caso de maneira mais constante, uma vez que superou quase que completamente a periodicidade a qual se mostra ligada nos animais. Ela coloca à disposição do trabalho da cultura quantidades de força extraordinariamente grandes, e isso precisamente em consequência de uma peculiaridade especialmente marcante, que é a de poder deslocar sua meta sem perder essencialmente em intensidade. Chamamos essa capacidade de trocar a meta, originalmente sexual, por outra, não mais sexual, mas psiquicamente aparentada a ela, de capacidade para a sublimação. Em oposição a essa capacidade de deslocamento, na qual reside seu valor cultural, ocorre também a pulsão sexual, uma fixação particularmente obstinada, através da qual ela se torna inutilizável e ocasionalmente degenera nas assim chamadas anormalidades. A intensidade original da pulsão sexual é provavelmente de uma grandeza diversa em cada um dos indivíduos. O que certamente varia é seu montante, adequado para a sublimação. Imaginamos que a organização inata decida primeiramente o quanto da pulsão sexual irá se revelar sublimável e aproveitável no indivíduo. Além disso, as influências da vida, bem como a influência intelectual do aparelho anímico, conseguem levar uma outra parcela à sublimação. Mas, certamente, esse processo de deslocamento não deve ser prolongado indefinidamente, não mais do que durem nossas máquinas de conversão de calor em trabalho mecânico. Uma certa medida de satisfação sexual direta parece indispensável à grande maioria das estruturas, e o impedimento dessa quantidade individualmente variável é penalizado com manifestações que nós, em razão de seu prejuízo funcional, de seu caráter subjetivo, desprazeroso, somos obrigados a considerar como um estado doentio. Novas perspectivas se abrem se levantarmos em consideração o fato de que, originalmente, a pulsão sexual do ser humano não serve absolutamente aos propósitos da reprodução, mas tem como meta determinadas maneiras de obtenção de prazer. É assim que ela se manifesta na infância do ser humano, quando alcança sua meta de obtenção de prazer não apenas nos genitais, mas também em outros lugares do corpo, zonas erógenas, e por isso pode não levar em conta outros objetos além dos convenientes. Chamamos esse estágio de autoerotismo e atribuímos à educação a tarefa de restringi-lo, pois a permanência nele tornaria a pulsão sexual incontrolável e inutilizável mais adiante. O desenvolvimento da pulsão sexual parte, então, do autoerotismo para o amor objetal e da autonomia das zonas erógenas, a subordinação dessas sobre o primato dos genitais colocados a serviço da reprodução. Durante esse desenvolvimento, uma parte da excitação sexual fornecida pelo próprio corpo é inibida, por ser inútil para a função de reprodução e em caso favorável, é conduzida à sublimação. As forças utilizáveis para o trabalho de cultura são, então, em grande parte, conquistadas através da repressão das assim chamadas parcelas perversas da excitação sexual. Tomando como referência essa história do desenvolvimento da pulsão sexual, foi possível, portanto, distinguir 3 estágios de cultura. Um primeiro, no qual a atividade da pulsão sexual é livre, estando mesmo além das metas da reprodução. Um segundo, no qual tudo que se diz respeito à pulsão sexual é reprimido, com exceção do que serve à reprodução. E um terceiro, no qual apenas a reprodução legítima é autorizada como meta sexual. É a esse terceiro estágio que corresponde a nossa atual moral sexual cultural. Se tomarmos o segundo desses estágios como padrão, temos forçosamente que constatar primeiro que algumas pessoas, por motivos de estrutura, não satisfazem as suas exigências.
Em séries inteiras de indivíduos, o mencionado desenvolvimento da pulsão sexual do autoerotismo ao amor objetal, tendo como meta a união dos genitais, não se consumou corretamente, nem de maneira suficientemente profunda. E dessas perturbações do desenvolvimento resultam duas espécies de desvios nocivos da sexualidade normal, isso é, da que promove a cultura. Desvios que se comportam mutuamente quase como o positivo e o negativo. São primeiramente estas, com exceção das pessoas nas quais a pulsão sexual é superintensa e desinibida. As diversas classes de perversos, nos quais uma fixação infantil a uma meta sexual provisória impediu o primado da função de reprodução, e os homossexuais, ou invertidos, nos quais, de uma maneira ainda não plenamente esclarecida, a meta sexual foi desviada do sexo oposto. Se a nocividade dessas duas espécies de perturbação do desenvolvimento for menor do que se podia esperar, esse abrandamento se deve justamente ser remedido à composição complexa da pulsão sexual, que agora também torna possível uma configuração final viável da vida sexual, mesmo que um ou vários componentes da pulsão tenham se excluído do desenvolvimento. A constituição daqueles que foram afetados pela inversão, os homossexuais, destaca-se até mesmo com frequência por uma aptidão especial da pulsão sexual à sublimação cultural. No entanto, formações mais intensas e particularmente exclusivas das perversões e da homossexualidade tornam seus portadores socialmente inúteis e infelizes, de forma que mesmo as exigências culturais do segundo estágio precisam ser reconhecidas como uma fonte de sofrimento para uma determinada parcela da humanidade. Do ponto de vista constitucional, o destino dessas pessoas que se desviam em relação às outras é variável, dependendo de terem herdado uma pulsão sexual absolutamente intensa ou fraca. No último caso, quando a pulsão sexual é geralmente fraca, os perversos são bem-sucedidos na repressão completa daquelas inclinações que os fazem entrar em conflito com a exigência moral de seu estágio de cultura. Por outro lado, isso acaba sendo, do ponto de vista ideal, a única realização na qual eles têm êxito, pois para essa representação de suas pulsões sexuais, eles utilizam as forças que normalmente direcionariam para o trabalho cultural. De certa forma, eles estão em si inibidos e paralisados em relação ao exterior. Será válido para eles aquilo que repetiremos mais adiante sobre a exigida abstinência dos homens e das mulheres no terceiro estágio de cultura. No caso de uma pulsão sexual mais intensa, porém perversa, dois tipos de desfechos são possíveis. O primeiro, sem maiores observações a fazer, é que os afetados permanecem perversos e terão de sofrer as consequências de seu desvio em relação ao nível de referência cultural. O segundo caso é de longe mais interessante. Ele consiste no fato de que, sob a influência da educação e das exigências sociais, uma repressão das pulsões perversas é certamente alcançada, mas uma espécie de repressão que, na verdade, não é propriamente, podendo ser mais bem designada como um malogro da repressão. Então, as pulsões sexuais inibidas não se manifestam verdadeiramente como tais, e é nisso que consiste o êxito, mas elas se manifestam de outras maneiras que para o indivíduo são igualmente nocivas e o tornam tão inútil para a sociedade quanto ele ficaria com a satisfação inalterada daquelas pulsões reprimidas. E é aí então que reside o fracasso do processo, que com o tempo faz mais do que apenas contrabalançar o êxito. As manifestações substitutivas que aqui surgem em consequência da repressão pulsional constituem o que descrevemos como doença nervosa, mais especificamente como psiconeuroses. Os neuróticos são aquela classe de seres humanos que, em virtude de uma estrutura relutante sobre a influência de exigências culturais, só conseguem conduzir a repressão de suas pulsões de maneira aparente e cada vez mais mal sucedida. E que, por isso, só com grande dispêndio de forças e ao preço de um empobrecimento interior, mantêm sua colaboração nas obras da cultura ou, às vezes, precisam abandoná-la por estarem doentes. Mas eu caracterizei as neuroses como sendo o negativo das perversões, porque nelas, após o recalcamento, as moções perversas se manifestam a partir do que é inconsciente na vida anímica, pois elas contêm, no estado recalcado, as mesmas inclinações que os positivamente perversos. A experiência ensina
que para a maioria dos seres humanos existe um limite, além do qual sua constituição não pode obedecer às exigências da cultura. Todos aqueles que querem ser mais nobres do que sua constituição lhes permite sucumbem à neurose. Eles teriam se sentido melhor se lhes tivesse sido possível ser piores. A compreensão de que perversão e neurose comportam-se mutuamente como positivo e negativo encontra-se frequentemente confirmada, sem equívoco, pela observação de pessoas da mesma geração. É bastante frequente que entre irmãos e irmãs o irmão seja o perverso sexual e a irmã dotada como mulher de uma pulsão sexual mais fraca, seja uma neurótica, cujos sintomas, no entanto, expressam as mesmas inclinações que as perversões do irmão sexualmente mais ativo. E, correspondentemente, de maneira geral, em inúmeras famílias, os homens são sadios, porém imorais, em uma medida socialmente indesejada, e as mulheres nobres e superrefinadas, mas gravemente doentes dos nervos. Constitui uma das evidentes injustiças sociais o fato de o padrão cultural exigir de todas as pessoas o mesmo modo de conduta sexual, o qual alguns atingem sem dificuldade graças à sua estrutura, mas que impõe aos outros os mais pesados sacrifícios psíquicos, o que evidentemente não deixa de ser uma injustiça, que na maioria das vezes fracassa pela não observância das prescrições morais. Até aqui, fundamentamos as nossas considerações sobre a exigência própria do segundo estágio de cultura por nós suposto, em virtude do qual qualquer atividade sexual dominada perversa é reprovada, ao passo que a relação sexual dita normal é deixada livre. Descobrimos que mesmo com essa repartição entre liberdade e restrição sexual, certo número de indivíduos é deixado de lado como perverso, enquanto outro se empenha em não ser perverso, embora devesse sê-lo por sua constituição. É forçado para a doença nervosa. Agora, é fácil predizer o resultado que irá se produzir se continuarmos a restringir a liberdade sexual e elevarmos a exigência cultural ao nível do terceiro estágio, proibindo assim qualquer outra atividade sexual além daquela que ocorre no casamento legítimo. O número dos fatores que colocam em franca oposição a exigência cultural aumentará uma proporção extraordinária, e, da mesma forma, o número dos mais fracos que, em seu conflito entre a pressão das influências culturais e a resistência da sua constituição, refugiam-se no adoecimento neurótico. Proponhamos-nos agora a responder às 3 perguntas que aqui surgem. 1. Que tarefa a exigência cultural do terceiro estágio coloca ao indivíduo? 2. A satisfação sexual legítima que é permitida pode oferecer uma compensação aceitável pelas outras renúncias? 3. Qual é a relação entre os eventuais prejuízos ocasionados por essa renúncia e seu aproveitamento cultural? A resposta à primeira pergunta toca um problema tratado frequentemente e que não será esgotado aqui, o da abstinência sexual. O que nosso terceiro estágio de cultura exige do indivíduo é a abstinência até o casamento para ambos os sexos e a abstinência por toda a vida para todos aqueles que não contraem um casamento legítimo. A afirmação conveniente para todas as autoridades de que a abstinência não é prejudicial, nem sequer difícil de praticar, tem sido diversas vezes definida até por médicos. Temos o direito de dizer que a tarefa de dominar uma emoção tão poderosa quanto a da pulsão sexual, de outra forma que não seja pela via da satisfação, é tamanha que pode exigir todas as forças de um ser humano. Só uma minoria consegue o domínio por sublimação, desviando as forças pulsionais sexuais da meta sexual para metas culturais superiores, e até mesmo para esses de maneira temporária, sendo ainda menos fácil na época do vigor juvenil ardente. A maioria dos outros se torna neurótica ou sofre algum tipo de dano. A experiência mostra que a maioria das pessoas que compõem a nossa sociedade não está constitutivamente preparada para a tarefa da abstinência. Inclusive, aquele que adoeceria sob uma restrição sexual mais amena irá adoecer ainda mais rápido e mais intensamente sob os efeitos das exigências de nossa atual moral sexual cultural. Pois, contra a ameaça exercida sobre o anseio sexual normal por predisposições deficientes e perturbações de desenvolvimento, não conhecemos melhor garantia do que a própria liberdade sexual. Quanto mais alguém estiver predisposto à neurose,
tanto pior ele suportará a abstinência. É que as pulsões parciais, que se subtraíram ao desenvolvimento natural, no sentido colocado acima, tornaram-se ao mesmo tempo ainda mais impossíveis de inibir. Mas, mesmo aqueles que teriam permanecido saudáveis sob exigências do segundo estágio de cultura, serão agora levados em grande número à neurose. Pois o valor psíquico da satisfação sexual eleva-se com seu impedimento. A libido represada é agora colocada no estado de detectar qualquer um dos pontos débeis, raramente ausentes na construção da vita sexualis, para ali abrir caminho para a satisfação neurótica substitutiva sob a forma de sintomas patológicos. Quem souber penetrar nas condições do adoecimento nervoso, logo obterá a convicção de que o aumento dos adoecimentos nervosos em sua sociedade provém da intensificação da restrição sexual. Estamos, então, mais próximos da questão de saber se o intercurso sexual no casamento legítimo não pode oferecer uma compensação total à restrição anterior ao casamento. O material que permite responder negativamente a essa questão impõe-se aqui de maneira tão abundante que temos o dever de nos exprimir com maior concisão. Lembremo-nos, sobretudo, de que a nossa moral sexual cultural também limita o intercurso sexual no próprio casamento, impondo aos cônjuges a coerção de se contentar, nos mais das vezes, com um número muito limitado de filhos. Como consequência dessa consideração, só há intercurso sexual satisfatório no casamento por alguns anos, subtraindo-se naturalmente os períodos necessários para que a mulher seja poupada por razões higiênicas. Após esses 3, 4 ou 5 anos, o casamento fracassa no que diz respeito à satisfação sexual que ele prometeu, pois todos os meios que até então se apresentaram para prevenir a concepção atrofiam o gozo sexual, perturbam a mais refinada sensibilidade de ambas as partes, ou eles próprios agem de maneira diretamente patológica. Com o medo das consequências do intercurso sexual, desaparece primeiramente a ternura corporal mútua dos cônjuges e, em seguida, frequentemente, também a afinidade anímica que estava destinada a assumir a herança da paixão tempestuosa do início. Sob a desilusão anímica e a privação corporal, que se tornaram assim o destino da maior parte dos casamentos, as duas partes encontram-se relocadas na situação anterior ao casamento, só que empobrecidas de uma ilusão e novamente remetidas à sua persistência para dominar e desviar a pulsão sexual. Não será investigado em que medida essa tarefa é bem sucedida no homem em idade mais madura. De acordo com a experiência, ele se serve agora com bastante frequência, embora em silêncio e com relutância, desse quinhão de liberdade sexual que lhe é concedido, mesmo pela ordem sexual mais rigorosa. A dupla moral sexual, válida para o homem em nossa sociedade, é a melhor confissão de que a própria sociedade em que promulgou os preceitos não acredita em sua viabilidade. Mas a experiência também mostra que as mulheres, às quais, enquanto verdadeiras portadoras do interesse sexuais dos seres humanos, foi concedido em menor grau o dom de sublimar a pulsão, e para as quais o lactente é, na verdade, suficiente como substituto do objeto sexual, mas não a criança crescida, que as mulheres, como estou dizendo, sob as desilusões do casamento, desenvolvem neuroses graves que as perturbam durante a sua vida. Nas condições culturais da atualidade, há muito tempo o casamento deixou de ser a panaceia contra o sofrimento nervoso da mulher. E se também nós, médicos, ainda continuarmos a aconselhar o casamento em casos como esses, sabemos, entretanto, que, ao contrário, uma moça tem de necessariamente ser bastante saudável para suportar o casamento. E desaconselhamos expressamente os nossos clientes a tomarem como esposa uma moça que já era doente nervosa antes do casamento. O remédio contra a doença nervosa decorrente do casamento seria muito mais a infidelidade conjugal. Quanto mais rigorosa tenha sido a criação de uma mulher, quanto mais seriamente tenha se submetido à exigência cultural, mais ela teme essa saída, e no conflito entre seus anseios e seu sentimento de dever, ela procura seu refúgio, novamente, na neurose. Não há nada que proteja sua virtude com tanta segurança como a doença,
Portanto, o estado conjugal para o qual a pulsão sexual do homem civilizado se fez esperar durante sua juventude não pode aplacar as exigências do seu próprio período de existência, e está fora de questão que ele pudesse compensar a renúncia anterior. Mesmo aquele que reconhecer esses danos causados pela moral sexual cultural pode alegar, em resposta à nossa terceira pergunta, que o ganho cultural proveniente da restrição sexual, levada tão longe, faz provavelmente mais do que somente compensar esses males que atingem apenas uma minoria de maneira severa. Declaro-me incapaz de aqui comparar reciprocamente ganho e perda de maneira correta, mas para avaliação do lado da perda, eu poderia ainda introduzir uma série de coisas. Retornando ao tema anteriormente mencionado da abstinência, prefiro afirmar que ela faz ainda outros prejuízos além daqueles das neuroses, e que a maioria dessas neuroses não foi avaliada de acordo com sua plena importância. O atraso do desenvolvimento sexual e da atividade sexual, a que anseiam a nossa educação e a nossa cultura, certamente não é nocivo a princípio. Ele se tornará uma necessidade se levarmos em consideração o quão tardiamente será permitido que as pessoas jovens de camadas instruídas atinjam a sua autonomia e ganhem o próprio sustento. Nesse ponto, somos lembrados, aliás, da íntima relação entre todas as nossas instituições culturais e da dificuldade em modificar uma parte delas sem considerar o todo. Mas a abstinência, estendida para além do 20º ano, não é mais inofensiva para o jovem e leva a outros prejuízos, mesmo quando não leva a doença nervosa. Dizemos, na verdade, que a luta com a pulsão poderosa e a ênfase requerida sobre todas as forças éticas e estéticas da vida anímica fortalecem o caráter, e isso é correto para algumas naturezas organizadas de maneira particularmente favorável. É preciso admitir também que a diferenciação de caráter entre indivíduos, tão marcada em nossa época, só se tornou possível com a restrição sexual. Porém, na imensa maioria dos casos, a luta contra a sensualidade consome a energia disponível do caráter, e isso justamente em uma época em que o homem jovem necessita de suas forças para conquistar a sua participação e seu lugar na sociedade. A proporção entre uma possível sublimação e uma necessária atividade sexual é, naturalmente, muito oscilante para cada um dos indivíduos, e mesmo para os diversos tipos de profissão. Dificilmente é possível existir um artista abstinente. Um jovem erudito abstinente certamente não é nenhuma raridade. Este último pode conseguir, por sua contenção, energia liberada para o seu estudo. No caso do primeiro, sua realização artística será provavelmente estimulada de maneira poderosa por sua experiência sexual. De modo geral, não ganhei a impressão de que a abstinência sexual ajude a formar homens de ação enérgicos e autônomos, ou pensadores originais, ousados libertadores e reformistas. Com muito maior frequência, ela forma fracotes bem comportados que mais tarde mergulham na grande massa que costuma seguir a contragosto os impulsos fornecidos por indivíduos fortes. O fato de que a pulsão sexual, em sua totalidade, se conduza com a teimosia e a desobediência, encontra expressão também nos resultados do esforço da abstinência. A educação cultural talvez só anseie por sua repressão temporária até o casamento, e seu propósito seja então deixá-la livre para se servir dela. Mas, em se tratando da pulsão, as influências extremas são ainda mais facilmente bem-sucedidas do que as medidas de moderação. Com frequência, a repressão chegou muito longe e produziu o resultado indesejado no qual a pulsão sexual, após sua liberação, mostra-se permanentemente danificada. É por isso que, com frequência, a total abstinência durante a juventude não é a melhor preparação para o casamento no caso do homem jovem. As mulheres pressentem isso e dão preferência entre seus pretendentes àqueles que já provaram ser homens com outras mulheres. Particularmente, evidentes são os prejuízos infligidos ao ser da mulher pela severa exigência da abstinência até o casamento. Ao que parece, a educação não assume com facilidade
a tarefa de reprimir a sensualidade da menina até as núpcias, pois trabalha com as medidas mais drásticas. Ela não apenas proíbe a relação sexual, estabelecendo altos prêmios pela preservação da inocência feminina, como também subtrai da tentação o indivíduo feminino em amadurecimento, mantendo-o na ignorância de tudo aquilo que, de fato, se refere ao papel ao qual está destinado, não tolerando nele nenhuma moção amorosa que não possa levar ao casamento. O resultado é que as moças, quando de repente as autoridades parentais lhe permitem apaixonar-se, não podem realizar essa operação psíquica e entram no casamento inseguras de seus próprios sentimentos. Em consequência desse atraso artificial da função amorosa, elas só oferecem decepções ao homem, que reservou para elas todo o seu apetite em seus sentimentos anímicos. Elas permanecem atreladas a seus pais, cuja autoridade criou nelas a repressão sexual, e mostram-se frígidas em sua conduta corporal, o que impede ao homem qualquer gozo sexual de valor superior. Não sei se o tipo da mulher anestésica também se apresenta fora da educação cultural, mas considero isso provável. De qualquer forma, ele é praticamente cultivado pela educação, e essas mulheres que concebem sem prazer mostram, então, pouca disposição ao frequente parto com dores. É assim que a preparação para o casamento desvirtua os próprios fins do casamento, quando então o atraso do desenvolvimento foi superado pela mulher e no ápice de sua experiência feminina é nela despertada a plena capacidade de amar. Sua relação com o marido há muito tempo foi deteriorada. Resta-lhe, como recompensa pela sua docilidade até então, a escolha entre o anseio insaciado, a infidelidade ou a neurose. A conduta sexual de um ser humano é frequentemente exemplar para todas as suas outras maneiras habituais de reação do mundo. Aquele que, como homem, conquista seu objeto sexual com energia, podemos acreditar a mesma energia implacável também na perseguição de outras metas. Aquele que, ao contrário, por toda sorte de considerações, renunciar à satisfação de suas fortes pulsões sexuais, irá também se conduzir em outros momentos da vida de maneira antes conciliadora e resignada do que enérgica. Podemos facilmente constatar que a tese segundo a qual a vida sexual é exemplar para outros modos de funcionamento aplica-se, de modo especial, ao sexo em todas as mulheres. A educação impede-lhes o envolvimento intelectual com os problemas sexuais, a respeito dos quais, no entanto, elas trazem consigo a maior sede de saber. Assusta-as, julgando essa sede de saber como antifeminina, além de ser signo de uma predisposição pecaminosa. Com isso, elas são dissuadidas do pensar em geral, e o saber é desvalorizado para elas. A proibição de pensar ultrapassa a esfera sexual, em parte em consequência de relações inevitáveis, em parte de maneira automática, bem semelhante à proibição religiosa de pensar, no caso dos homens, ou à lealdade, no caso de bons súditos. Não acredito que a oposição biológica entre trabalho intelectual e atividade sexual explique a debilidade mental fisiológica da mulher, como propôs Moebius em seu tão contestado escrito. Penso, ao contrário, que o fato indubitável da inferioridade intelectual de tantas mulheres deve ser remetido à inibição de pensar exigida pela repressão sexual. Quando tratamos a questão da abstinência, distinguimos com muito pouco rigor duas de suas formas: a restrição de qualquer atividade sexual em geral e a restrição da relação sexual com outro sexo. Para muitas pessoas que se vangloriam de uma abstinência bem-sucedida, ela só se tornou possível com a ajuda da masturbação e de satisfações semelhantes que se ligam às atividades sexuais autoeróticas da primeira infância. Mas é justamente por causa dessa relação que esses meios substitutivos de satisfação sexual não são de modo algum anódinos. Eles predispõem as numerosas formas de neurose e psicose para as quais a condição é o retorno da vida sexual às suas formas infantis. A masturbação também não corresponde de modo algum às exigências da moral sexual cultural.
e, por isso, leva os seres humanos jovens aos mesmos conflitos com o ideal da educação, dos quais eles queriam escapar pela abstinência. Até mesmo o escritor espirituoso, Karl Kraus, na revista vienense A Tocha, pode, virando o jogo, anunciar a verdade com cinismo. O coito é apenas um substituto insuficiente do onanismo. O rigor da exigência cultural e da dificuldade da tarefa da abstinência agiram conjuntamente para fazer da evitação da união dos genitais de sexos diferentes o cerne da abstinência e para favorecer outras espécies de atividade sexual que equivalem, por assim dizer, a uma semi-obediência. A partir do momento em que a relação sexual normal é perseguida tão inflexivelmente pela moral e também pela higiene, por causa das possibilidades de infecção, as assim chamadas maneiras perversas de relação entre ambos os sexos, nas quais outros lugares do corpo assumem o papel dos genitais, ganharam, sem dúvida, maior importância social. Mas essas atividades não podem ser julgadas tão inofensivas quanto outras transgressões análogas na relação sexual. Elas são eticamente condenáveis na medida em que rebaixam as relações amorosas entre dois seres humanos de algo sério a um jogo cômodo, sem perigo e sem participação anímica. Como outra consequência dessa complicação da vida sexual normal, é preciso mencionar a expansão da satisfação homossexual. Todas essas consequências inevitáveis e não intencionais da exigência de abstinência convergem ao ponto comum de que elas arruinam profundamente a preparação para o casamento, que, conforme o propósito da moral sexual cultural, deveria, no entanto, ser a única herdeira dos anseios sexuais. Todos os homens que, em consequência da prática sexual masturbatória ou perversa, adequaram sua libido a situações e condições de satisfação diferentes das normais, desenvolvem uma potência reduzida no casamento. Também as mulheres, às quais só restou a possibilidade de preservar sua virgindade através de expedientes semelhantes, mostram-se no casamento anestésicas para a relação sexual normal. Um casamento iniciado com uma capacidade de amar diminuída e em ambas as partes sucumbe ao processo de dissolução ainda mais rapidamente do que o outro. Em consequência da fraca potência do homem, a mulher não é satisfeita e permanece anestésica, mesmo que sua disposição à frigidez, legada pela educação, pudesse ter sido superada por uma poderosa experiência sexual. Um casal como esse também acha mais difícil prevenir a concepção do que um casal saudável, pois a potência enfraquecida do homem tolera mal a utilização de contraceptivos. Nessa falta de orientação, renuncia-se logo à relação sexual como sendo a fonte de todos os embaraços, e com isso é abandonada a base da vida conjugal. Convido todas as pessoas experientes a confirmarem que não estou exagerando, mas descrevendo situações igualmente graves que podem ser observadas quantas vezes se queira. Para o não iniciado, é de fato totalmente inacreditável que sejam encontradas tão raramente uma potência normal no homem e tão frequentemente a frigidez na metade feminina dos casais, que estão sob o domínio da nossa moral sexual cultural. Aqui renúncias, muitas vezes para ambas as partes, o casamento está ligado e aqui se restringe a vida conjugal, essa felicidade ansiada tão ardentemente. Já explicitei que nessas situações a saída para a doença nervosa é a mais próxima, mas agora quero acrescentar ainda que de maneira a mulher neurótica não satisfeita por seu marido é como mãe super carinhosa e super temerosa em relação ao filho, a quem ela transfere sua necessidade de amor, despertando nele a maturidade sexual precoce. O mau entendimento entre os pais incita a vida sentimental da criança e faz com que ela, em idade muito tenra, sinta amor, ódio e ciúme intensamente. A educação rigorosa, que não tolera qualquer tipo de atividade dessa vida sexual despertada tão precocemente, coloca à disposição a força repressiva, e esse conflito, nessa idade, contém tudo o que é necessário para causar a doença nervosa para toda a vida. Retorno agora à minha afirmação anterior
de que, quando julgamos as neuroses, geralmente não consideramos sua plena importância. Com isso, não estou me referindo à depreciação desses estados, que se manifestam em um imprudente menosprezo por parte dos parentes e nas presunçosas garantias por parte dos médicos de que algumas semanas de tratamento hidroterápico ou alguns meses de repouso e de recuperação poderiam eliminar tal estado. Essas são apenas mais algumas opiniões de médicos e leigos totalmente ignorantes, em sua maioria apenas conversa fiada destinada a oferecer um consolo efêmero aos que sofrem. O que se sabe muito bem é que uma neurose crônica, ainda que não suprima inteiramente a capacidade de existir, representa uma carga pesada para o indivíduo, talvez da ordem de uma tuberculose ou de uma deficiência cardíaca. Poderíamos também nos dar por satisfeitos se acaso os adoecimentos neuróticos excluíssem do trabalho de cultura, por exemplo, apenas um número de indivíduos de algum modo mais fracos e permitissem aos outros a participação nesse trabalho ao preço de meras queixas subjetivas. Eu gostaria, sobretudo, de chamar a atenção para o ponto de vista de que a neurose, não importa até onde ela se estenda ou em quem ela sempre seja encontrada, sabe fazer malograr o propósito da cultura, promovendo, afinal, o trabalho das forças anímicas reprimidas, hostis à cultura, de modo que a sociedade não irá registrar um ganho obtido com sacrifícios. Ela não poderá registrar absolutamente nenhum ganho se pagar a obediência às suas amplas restrições com o aumento da doença nervosa. Abordemos, por exemplo, o caso tão frequente de uma mulher que não ama seu marido, porque, de acordo com as condições de compromisso de seu casamento e com as experiências de vida de casada, ela não tem nenhum motivo para amá-lo, mas que, de todo modo, gostaria de amar seu marido, pois só isso corresponderia ao ideal de casamento, em função do qual ela foi educada. Ela vai então reprimir em si mesma todas as moções que queiram dar expressão à verdade e contradizer seus anseios ideais, e fará um esforço especial para desempenhar o papel de esposa amorosa, carinhosa e atenciosa. Um adormecimento neurótico será a consequência dessa autorrepressão, e em um outro curto espaço de tempo, essa neurose terá se vingado do homem não amado e terá suscitado nele tanto insatisfação e preocupação quanto lhe teria causado a confissão do verdadeiro estado de coisas. Esse é um exemplo absolutamente típico dos efeitos da neurose. Um fracasso semelhante da compensação é observado também após a repressão de outras moções não diretamente sexuais e hostis à cultura. Aquele que, por exemplo, ao reprimir violentamente uma inclinação constitucional para a dureza e a crueldade, tenha se tornado extremamente bondoso, ver-se-á frequentemente subtraído de tanta energia que não executará tudo o que corresponde às suas moções compensatórias e, portanto, no conjunto fará de longe menos em se tratando do bem do que teria conseguido fazer sem repressão. Acrescentemos ainda que a restrição da atividade sexual de um povo vem acompanhada, em geral, de um aumento do temor à vida e do medo da morte, que perturba a capacidade de fruição dos indivíduos e suspende a sua disposição para, através de qualquer meta, enfrentar a morte, e que se manifesta na diminuição da inclinação à procriação e exclui esse povo ou esse grupo de seres humanos da participação do futuro, de maneira que temos o direito de lançar a pergunta sobre a nossa moral sexual cultural. Vale o sacrifício que ela nos impõe, sobretudo se não nos libertarmos o suficiente do egoísmo a ponto de incluir certa dose de satisfação da felicidade individual entre as metas do nosso desenvolvimento cultural? Certamente, não é atribuição do médico fazer ele mesmo propostas de reforma, mas eu pensei que poderia enfatizar a sua urgência se ampliasse a apresentação feita por von Enfels sobre os prejuízos causados por nossa moral sexual cultural, indicando sua importância para a expansão da doença nervosa moderna.